Beleza. Pessoal, primeiramente desculpa por ter ficado ausente uns dias, o projeto estava meio parado, mas é porque eu estava com inflamação nos dois ouvidos, tá? Já vem um tempo passando com isso. Sexta-feira agora eu não estava conseguindo falar por causa do inchaço. Então, agora que eu estou um pouquinho melhor, eu vou retomar as aulas e vou postar um pouco antes, tá bom? Então, bora lá. A gente parou na Idade Média, né? A gente tinha visto todo aquele fim do isolamento feudal, o começo de uma comercialização maior, né? A integração dos povos bárbaros, né, ditos bárbaros pelos europeus, a algumas sociedades, né, que trouxe nova cultura, novos fazeres, né, novas criações, e isso foi fomentando o comércio. Né? A gente viu também que a classe burguesa estava subindo bastante durante o final da Idade Média, estava em ascensão. Beleza? Isso vai continuar na Idade Moderna. Tá? Lá nas primeiras aulas eu falei que esses termos Idade Antiga e Média eram criações da modernidade e da contemporaneidade. Né? Então, Então, qual é o grande diferencial aqui? Essa idade moderna ela vai se construir como total oposto da Idade Média, tá? Ela vai ter uma ascensão, uma criação que está surgindo aqui, que vai ser melhor, superior a esse período de estagnação europeia, tá? E vai ter como referência a Idade Antiga, né? As grandes sociedades antigas, belezinha? A gente vai ver isso um pouco mais à frente, tá? Bora lá. Principais acontecimentos aqui, né? A gente viu ali que começa com a queda de Constantinopla e esse aumento da comercialização, essas mudanças que estão acontecendo nas sociedades que eram antes feudais, e ela vai até a Revolução Francesa, tá? Guarda isso na memória aí. Então, bora lá. Começando com as principais mudanças que aconteceram nessa sociedade moderna, tá? Aqui, primeiramente, a gente tem um renascimento cultural. Lembra que eu falei que ela traz lá da antiguidade, né? Ó, vai renascer a alta cultura da antiguidade. Belezinha? Então, você tem essa mudança cultural e uma criticidade através dessa mudança. Beleza? É, Essa mudança ela tem algumas características, tá? Primeiro de tudo, antropocentrismo. O homem ele passava a ser o centro do universo, não era mais Deus a razão total de tudo que acontecia na sociedade humana. Segundo era o humanismo, é, essa crença que o ser humano ele pode começar a criar e gerar coisas, ele tem uma valorização do ser humano como criador, como produtor, né? No sentido que ele poderia ser autossuficiente, certo? E o racionalismo, que é de você ter uma ótica racional e não mítica, né? Mesmo que seja uma mitologia cristã, né? Não mítica, de pensar. Ou seja, se está acontecendo um fenômeno aqui, por exemplo, um celular está caindo, um objeto está caindo, isso acontece por uma razão e eu vou tentar pensar nesse fenômeno de uma forma racional. Mesma coisa na sociedade. Se acontece uma ação, por exemplo, pronto. O existir de uma pessoa, eu vou pensar ele de uma forma racional. E a gente pode ver o exemplo disso nos principais pensadores desse renascimento cultural. Por exemplo, na Inglaterra você tem William Shakespeare, né, que cria o Hamlet, né, onde tem aquela frase famosa, ser ou não ser, eis a questão, né? Na verdade, é um pensamento racionalista, né? Tipo, você está pensando na sua própria existência, né? Um existencialismo através de uma ótica racional, né? Quem é você, qual a sua importância na sociedade, o que você está fazendo ali, né? Isso não existia tanto antes, não tinha um questionamento tão grande anteriormente. Na Espanha, você tem o Miguel de Cervantes, né? Com Don Quixote, né, uma obra bem conhecida, que faz uma crítica muito grande aos cavaleiros lá da Idade Média. Então você começa a criticar determinadas funções na sociedade. Portugal
tem Lusíadas, né, de Camões, desculpa. E os Lusíadas, ele está fazendo um incentivo ao desbravamento, mesmo que ele tenha aqui não tanto um racionalismo, tenha mais uma visão mítica, né? Traz de volta aqueles deuses gregos e romanos para a história, para a narrativa, mas ele tem esse negócio de gerar uma ideia na sociedade, que era o quê? A ideia de navegar, de ir além mar, né? Para buscar especiarias, para conquistar terras novas. Isso vai ser fundamental para esse período de modernidade. E por fim você tem a Itália, né? Que é muito conhecida pelas artes plásticas, né? E lá você tem as 4 tartarugas ninjas, né? Leonardo da Vinci, Michelangelo, Donatello e Rafael, ambos pintores, beleza? Ou escultores que faziam uma mudança completa na arte, porque antes a arte medieval era como essa Mona Lisa aqui, ó, ela era 2D, né? Ele traz uma noção de perspectiva muito grande que eles vão pegar lá nas obras gregas e romanas. Então você traz novamente essa escola de produção de um período anterior, né, como sendo superior. E você vai ter alguns detalhes, algumas pinturas, algumas críticas, né, à sociedade, algumas críticas à divindade, certo? Só que o que é muito importante a gente saber, todos esses pintores, esses autores aqui, eles eram bem aceitos pela igreja e pelo monarca daquele lugar, porque eles faziam essas críticas de forma muito subliminar, né? Eles não davam na cara que eles estavam criticando. Por exemplo, esses pintores aqui, a maioria deles tem quadros de personagens religiosos da Bíblia cristã, né? Então eles vendiam suas obras para a igreja, certo? Camões aqui também, ele tem um aval muito grande. Don Quixote também, certo? Shakespeare também. Shakespeare ele criticava muito a corte. Em O Sonho de uma Noite de Verão ele critica muito a corte, a realeza, né? O amor. Romeu e Julieta é sobre a nobreza, né? Como a nobreza ela é fútil em relação ao amor e como o amor é uma coisa fútil que pode afetar a nobreza, né? Só que o que é que ele fazia? Ele não dizia que era uma corte da Inglaterra, ele dizia que era uma corte lá em Viena. Ele dizia que era uma corte na França, então não era eles os ingleses, né? Então eles com essas precauções eles foram ganhando espaço, beleza? Pronto. Agora que a gente entendeu um pouquinho sobre esse renascimento cultural e como ele foi mudando a sociedade, porque as pessoas tendo influência com essas obras, lendo essas obras, foram pegando aquelas ideias, ok? De, de mudança de comportamento mesmo, né? Já que a gente tem essa noção agora de renascimento cultural, a gente vai falar um pouco sobre algumas outras mudanças, né, intelectuais, né, no campo da mentalidade que estavam acontecendo durante esse período, tá? Primeiro é a Reforma Protestante. O que foi essa Reforma Protestante? Eu te falei ali que tinham ideias que já estavam indo um pouco contra a igreja, mas nenhuma tinha batido realmente de frente com a igreja, né? Ali no Renascimento, eles se encontravam até mesmo dentro de igrejas católicas, as obras renascentistas, né? Aqui não, com a Reforma Protestante, você vai ter um confronto mais direto, vamos dizer assim. Primeiro, a gente tem a figura do Lutero, beleza? E quem foi Lutero, né? Lutero ele já vai nascer um pouco nesse cenário de mudança. Então, ó, o comércio, como é que estava a situação religiosa na época? Você tinha o comércio de indulgências, que já era padrão da Idade Média, formação de monarquias nacionais, ou seja, a maioria dos países eles tinham reis, né? Monarquistas, e a burguesia estava crescendo. Então você estava tendo muitas pessoas com uma condiçãozinha financeira melhor que estavam consumindo cada vez mais cultura, vamos dizer assim.
que antes era uma coisa que só a nobreza conseguia ter acesso, né? E a realeza. Então, bora lá. Esse rapaz aqui, o Martinho Lutero, ele nasce nesse período, né? E ele vai dizer que as indulgências que a igreja cobra e tudo mais, elas não vão levar à salvação. Antes você poderia comprar um lugar no céu, hoje em dia você já não poderia mais, certo? O Lutero ele vai começar a dizer que tipo, isso não faz sentido você comprar um lugar no céu, você não tem que pagar pela fé. A salvação é através da sua fé e unicamente através dela. Então ele vai fazer 95 teses, né, refutando muitos concílios da Igreja Católica Apostólica Romana, né? E essas ideias, elas obviamente não vão agradar a Igreja, né? A nobreza alemã vai achar isso interessante, né? Por quê? Lembra que eu falei que você tinha que pagar para entrar no céu? Algumas pessoas vão aceitar isso, até mesmo para questionar esse pagamento, tá? E, além disso, o Lutero ele também vai traduzir a Bíblia do latim para o alemão, tá? Assim vai ficar mais fácil as pessoas consumirem a Bíblia. Então você não vai ter que pagar o dízimo para participar da missa e ter a palavra lá traduzida. Então ele vai facilitar o conhecimento sobre a religião nesse aspecto, tá? A ideia do Calvin era deixar a religião mais acessível para todo mundo, né? Para que as pessoas tivessem um acesso maior à fé e pudessem chegar à salvação, beleza? Beleza. Então ele começou essa corrente, né, luteranista. Muitas pessoas seguiram ela da salvação pela fé e tudo mais, tá? Mas uma dessas pessoas começou a colocar um diferencial, né? Calvino, João Calvino, ele coloca a ideia de predestinação. Então você já nasce predestinado, por exemplo, à riqueza ou à pobreza, né? Ele continua naquela ideia de salvação pela fé e tudo mais, só que tudo bem você nascer pobre. Tipo, você já foi destinado a isso. Agora você tem que se esforçar nessa vida para conseguir os seus objetivos e gerar uma riqueza aí para alguém, né? Para sua família, enfim, e conseguir se salvar com isso, beleza? Por fim, você tem o anglicanismo, que é na Inglaterra, né? Na verdade, lá acontece por causa do rei Henrique VIII, né? E ele liga a noção absolutista. Davi, o que é absolutismo? É onde o rei ele é igual a Stephanie do CrossFox. Ele é absoluto. Então ele manda em tudo. E ele não mandava na igreja. Só que na Inglaterra, o rei vai dizer assim, ó, agora a igreja aqui é anglicana e quem manda é a minha dinastia, o meu povo, né, a minha família, tá? Ele vai ser o chefe maior da igreja. Tá, e o que é que gerou isso tudo, Davi? Todos esses movimentos eles são protestantes, eles são contra a igreja católica apostólica romana. Esses dois aqui, ó, luteranismo e calvinismo, quem hoje em dia é evangélico, eles vêm dessa raiz aqui, entendeu? Então, a história da tua religião começa aqui. A igreja, muito pressionado por isso, gera uma contra-reforma, que vai perseguir essas pessoas, tá? E que vai fazer algumas adaptações na Igreja Católica para esse momento de modernidade. Certo. Davi, qual a importância de eu saber tudo isso? Tá? Além disso, ele também vai gerar uma companhia de Jesus, né, que são os chamados jesuítas, que vão passar a palavra de uma forma mais simples para as pessoas e em lugares mais diferentes, tipo nas Américas que estavam sendo descobertas, em outro continente, né, na África que estava sendo descoberta, na Ásia, né? Qual a importância disso tudo, Davi? Pessoal, isso aqui, na verdade, essa transformação, ela acontece por causa de uma mudança social, tá? Lembra lá, ó, que os burgueses estão em ascensão, certo? A classe burguesa, ela sofria muito com a igreja reprimia muito a classe burguesa.
certo? Sendo pegando dinheiro para determinadas coisas ou condenando práticas burguesas, como, por exemplo, o empréstimo de dinheiro. Se o empréstimo de dinheiro para de ser condenado aqui, a burguesia vai subir cada vez mais, vai crescer cada vez mais. E é isso que vai acontecer, tá? Então, quando a gente pensar em reforma protestante, a gente pensa também nessa burguesia que está em ascensão. A gente pensa no Lutero e na salvação pela fé, no Calvino e na predestinação, no anglicanismo e no absolutismo que estava enfraquecendo, por isso que precisava dessa igreja se unir com a igreja, né? Porque precisava ter um controle maior, certo? Que acontece lá na Inglaterra. E na Contra-Reforma, que é a adaptação da igreja a esses movimentos que estão acontecendo. Belezinha? Essa ótica reformista da igreja, ela é muito importante para duas coisas. Primeiro, para o absolutismo, né? E aí a gente vai entrar nesse conflito entre absolutismo mercantilista, que eu vou explicar daqui a pouco no próximo slide, e a ascensão burguesa que estava crescendo, né? Que vai ser o que vai gerar as revoltas que a gente vai ver mais na frente, tá? E o colonialismo, beleza? Lembra que eu disse lá que a igreja, uma das coisas que ele vai fazer é criar a companhia dos jesuítas para ir para esses lugares? Porque a gente vai precisar de um incentivo para ir para além do mar, né? Além dos oceanos. Porque é uma viagem que poderia ser só de ida, primeiramente, e segundo, você poderia nem chegar no final, você poderia morrer no caminho. Então você começa a ter uma incentivação maior dos súditos a fazerem isso, né? Porque aqui a gente não tem cidadão ainda, beleza? Então você tinha que incentivar os súditos a quererem fazer essa viagem, que não é muito lucrativa e muito proveitosa, né? Mas, então bora lá. Vamos ver o cenário absolutista e mercantilista, tá? Ó, vou começar. Eu acho mais fácil a gente começar pelo absolutismo, tá? Deixa eu sair aqui, tentar sair do meio. Eu não sei se isso aqui aparece para vocês. Vou tentar ocultar aqui porque para mim tá aparecendo. O que é o absolutismo, Davi? Ó, primeiro, no absolutismo, você vai ter uma relação de poder, onde o rei manda em tudo, que nem ele mostra aqui, ó. O rei no topo. Abaixo do rei tá a nobreza e o clero, certo? Abaixo deles dois, a burguesia. E abaixo da burguesia, o povo, os súditos. Beleza? Como é que rolava as relações entre esses sujeitos? O rei, ele tem ele pagava basicamente a igreja constantemente, dava pensão real à igreja e, em contrapartida, a igreja sustentava a ideologia de que o rei ele tinha um direito divino de governar, certo? Então você tem muitas obras como o do Mark Bloch, dos reis taumaturgos, que falam que o rei ele tinha o poder de curar as pessoas, porque ele descendia tinha uma descendência divina e por isso ele podia fazer isso, entendeu? Ele tinha um poder profético que poderia fazer isso. Poderia gerar chuvas, melhorar plantações, enfim, tá? Com a nobreza, a troca era um pouquinho diferente. O rei dava a isenção de pagar impostos para a nobreza, mas cargos militares, que davam prestígio a essa classe. Em contrapartida, a nobreza ela ia fazer o exército que apoiaria o rei, certo? Então, ela é a força militar do rei, beleza? E a burguesia, o rei dava aquela segurança da sua cidade, do seu reinado, né? Para os burgueses andarem e comercializarem lá. E, em contrapartida, os burgueses pagavam impostos e davam empréstimos à realeza, à nobreza, à igreja. Por isso que eles eram um pouquinho odiados ali, certo? Porque eles emprestavam dinheiro e, obviamente, eles teriam que cobrar em algum momento, né? Muitos autores que a gente até estudou lá em filosofia começam a
justificar esse poder absolutista, tá? A gente tem 3 deles aqui, tá? A gente tem primeiro o Maquiavel na obra O Príncipe, né, onde ele diz que os fins justificam os meios. O Príncipe, como vocês viram naquela aula de filosofia, né? É, ele é um grande manual de como você ser um absolutista, basicamente. No Leviatã, né, do Thomas Hobbes, você tem o homem é o lobo do homem, tá? Então, para garantir a paz, você tem que ter uma soberania, que no caso aqui nesse período é pensado como um rei, tá? Absolutista. E no o Jacques Buster, ele era mais um sacerdote, né? E ele diz que o rei emana o poder de Deus. É aquela questão de divindade que a gente estava falando anteriormente, né? Que ele tem um poder divino para governar. A gente tendo isso em mente, que existia essa pessoa, né? Essa primeira parte da modernidade, que tinha esse poder absoluto, né? Essa pessoa ela controlava totalmente o comércio. Então começava um movimento chamado mercantilismo. O que era o mercantilismo? Beleza? O rei ele intervia completamente na economia do país. Então, tudo que era produzido nas colônias ou no estado era produzido de acordo com o que o rei queria, certo? Isso fazia com que a balança do mercado, né, a balança comercial, ficasse favorável. Tipo, ele tentava exportar sempre mais do que importar, trazer para dentro do estado, tá? Gerando assim monopólios, certo? Então você tinha cidades que produziam uma determinada coisa e, por exemplo, a Inglaterra, ela produzia basicamente chá preto, só ela que produzia chá preto, em todas as suas colônias da Ásia produziam chá preto. E se tu quisesse comprar essa especiaria, tu tinha que comprar da Inglaterra. Portugal, ela produzia cana de açúcar, café, né? E se tu quisesse comprar isso, tu tinha que comprar de Portugal. Vamos ver outro. Itália. Itália tinha uma influência muito grande na Rota da Seda. Então ela trazia muitas especiarias e produzia bastante perfume, lavanda, né? Então se tu quisesse comprar essas especiarias, tu tinha que comprar da Itália. O nome que tu pensava quando tu pensava, por exemplo, em açúcar era Portugal. Em chá preto era Inglaterra, né? Então você tinha essa economia que era sempre gerenciada pelo rei. Então mercantilismo, mercado, controlado pelo absolutismo. Beleza? Dá até para rimar aí. Beleza, agora que a gente já viu como é que estava esse cenário, já viu que está tendo transformações efetivas assim de pessoas irem à frente, né, para lutar contra o absolutismo. Agora a gente vai ver as principais ideias que foram influenciando essas mudanças. Porque não começaram apenas aqui com o Renascimento, certo? Elas foram se consolidando maior, já que está tendo um afastamento maior desse poder, né, que a Igreja Católica tinha e que o rei tinha. Essas ideias puderam se espalhar com uma facilidade maior. E aí começou um movimento filosófico chamado Iluminismo, que a gente estudou lá em filosofia e que vocês podem rever o vídeo se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto. Belezinha? Pois bem, o que era o Iluminismo, basicamente? Tá? O Iluminismo, ele também é conhecido como movimento das luzes, né? Me deu um pause aqui, movimento das luzes, porque ele tem essa questão de não é bem um lema, mas é meio que dizer assim que as luzes trariam a razão e seriam o oposto às trevas da Idade Média, por isso que Idade das Trevas. Lembra que eu falei que essa noção de Idade Média, Idade das Trevas foi construída aqui? Então, esse movimento que começou a criar essa ideia, beleza? Então, bora lá. O principal filósofo, né, que é conhecido como pai do iluminismo, vai ser o John Locke, tá? Ele era defensor do liberalismo político, que
Entre outras coisas, defende a propriedade privada do indivíduo. Tá? Por que tu pegou logo essa parte da vida da propriedade privada? Porque aí a gente pode pensar um pouco sobre como eram os cenários desses estados, né? Não havia uma propriedade privada de fato. Então, se o rei quisesse, ele poderia pegar qualquer coisa que estava na tua casa, certo? Ele mandava em tudo que tu tinha. Todas as tuas posses eram do rei. Tu não tinha direito a nada. Então, com o liberalismo, ele dizia que tu tinha direito à tua propriedade. Aquilo que tu conquistou, aquilo que tu trabalhou para ganhar é teu, independente de tu pagar imposto ou não pro rei. Beleza? O iluminismo ele defende o racionalismo, assim como o renascimento cultural, tá? Então ele tinha essa ótica de razão e tal. E ele é anticlerarista, tá? Diferente do renascimento, ele aqui vai ser contra o clero, beleza? E isso é muito importante porque vai agradar a burguesia, tá? Principalmente contra o antigo regime, certo? O mercantilismo, o absolutismo que a gente viu agora há pouco. Porque essas ideias, por exemplo, de ter uma posse própria, ela vai contra a ideia do Estado em um período de guerra pegar as tuas posses, né? Que acontecia muito com os burgueses. Beleza? Esse movimento ele vai influenciar a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa, que vai dar fim à modernidade, tá? E a Inconfidência Mineira no Brasil. Inclusive, a gente não estudou nada sobre o Brasil ainda, mas vai dar certo. Daqui a pouco a gente estuda. Beleza? Aqui a gente tem alguns dos principais filósofos desse movimento, né? Tem o Rousseau, Jean Rousseau, ele vai defender a democracia, né? E ele vai falar sobre o contrato social. O que seria esse contrato social? Vocês já viram lá no vídeo de filosofia, mas vou só relembrar, tá? O Estado e as pessoas têm um contrato, certo? Onde eu permito que você governe para que eu tenha segurança. Basicamente isso. Voltaire, tá? Ele vai ser contra o domínio ideológico da igreja. Então, bate lá naquela questão de ser anticlérico, né? E Montesquieu, deixa eu tentar sair aqui do meio. Montesquieu ele vai ser fundamental para o pensamento político moderno, porque ele vai defender que deve dividir o poder entre três pessoas, beleza? Três instituições. O poder não está mais só no rei, ele vai sair do rei e vai ter três instituições: a executiva, a legislativa e a judiciária. Legislativa cria leis, judiciária julga se as leis estão sendo quebradas ou não. Executiva executa as leis e administra o Estado. Beleza? Então, essa ótica de divisão do poder vai ser fundamental para essas revoltas aqui que foram influenciadas pelo iluminismo. Beleza? Beleza. Agora que a gente entendeu como é que está esse cenário, como essas ideias estão influenciando isso, para essa mudança, a gente vai ver algumas dessas revoluções que o iluminismo causou. Lembrando que, ó, diferente aqui do renascimento cultural, o iluminismo ele já está indo com mais forças, vamos dizer assim, né? Ele está indo contra a igreja e ele está indo contra as crenças que existiam naquele momento. Então é uma independência muito maior. Além disso, ele está defendendo a propriedade privada e a liberdade das pessoas com o Estado. Então ele está separando essa noção de posse e o que o Estado pode ou não tomar de mim, certo? Isso é muito importante para a gente entender essas mudanças, porque todas as revoluções que vão acontecer para gerar essas mudanças, elas acontecem guiadas por esse pensamento iluminista, beleza? Uma das principais que a gente tem que falar é sobre a independência das 13 colônias, beleza? Davi, o que foi isso, a independência das 13 colônias, cara? Foi quando as 13 colônias da Inglaterra se tornaram independentes e formaram os Estados Unidos da América, beleza? Então, como é que era a situação dessas 13 colônias, tá? O norte era feita basicamente de pequenas propriedades, tinha um mercado interno, tinha mão de obra livre. O sul havia um esquema de plantation, né, que é aquela plantação escravista, muito semelhante ao que a gente tem aqui no Brasil durante a colônia e o império. Beleza? Então, exploração de escravos, plantação de uma única
de uma única produção, lá era algodão, né, no caso, tá? E o que estava acontecendo nesse período, tá? Era o fim da Guerra dos Sete Anos, né? Estava acontecendo a Guerra dos Sete Anos. E lembra que eu falei que o rei ele poderia pegar o que quisesse? Então ele pegava muito da colônia, muita produção colonial, né? A Revolução Inglesa, desculpa, a Inglaterra estava passando por um processo de revolução industrial, ou seja, ele estava mudando a sua economia, né? Não estava precisando mais tanto de economia agrícola, então ele pegava bastante dessa parte sul aqui dos Estados Unidos para isso, né? Por isso a importância das 13 colônias, tá? E para conseguir se recuperar dessa Guerra dos Sete Anos e conseguir aumentar a produção da indústria que estava crescendo e nascendo nesse período, certo? A Inglaterra ela começou a criar determinadas leis, beleza? Uma das leis é a lei do chá, certo? A lei do açúcar é outra dessas. Então, a Inglaterra, aliás, os Estados Unidos só poderia consumir chá inglês, certo? Ele não poderia consumir, por exemplo, café português, ou então, sei lá, um outro tipo de bebida energética aí, café, chá, mate, outro que é um outro chá que era produzido por Portugal. Ele não poderia consumir esse chá. Ele só poderia consumir o chá preto inglês. Isso obrigava ele a comprar apenas na Inglaterra e a um alto preço, certo? Lembrando que se a gente for estudar um pouco da história da alimentação, o chá ele é uma bebida muito importante para o trabalhador, né? Ou então o café, porque ele vai dar aquela energia no começo do dia para ele trabalhar, certo? Além de acabar viciando a pessoa às vezes, né? Isso vai gerar uma revolta, que é a revolta de Boston, onde pessoas vestidas de nativos norte-americanos, né, vão invadir. Não eram nativos, né, eram ingleses, né? Eles vão colonos, na verdade, né? Eles vão invadir a carga inglesa e roubar todo o chá deles, né? Pode ser uma coisa muito pequena, pode parecer uma coisa muito pequena, mas para a Inglaterra é um primeiro ataque. Então eles vão começar a querer bater com mais força, certo? Então vai criar uma rivalidade. As pessoas que vinham da Inglaterra para cá vão começar a explorar um pouquinho mais os colonos, certo? Até o ponto que vai ter que ter uma mediação entre isso. E é onde vai acontecer o primeiro congresso da Filadélfia, tá? Lembrando que o colono ele não tinha tantos direitos, ele não era considerado igual ao inglês. O inglês, se ele chegasse aqui no inverno e a tua família tivesse X alimentos para sobreviver, ele pegava esses X alimentos e acabou, tu ficava com fome. Não tem propriedade privada. Lembra do iluminismo? Então ele podia te explorar. No caso, podia explorar o colono, né? Beleza. Para ter essa negociação, a gente começou a ter o primeiro congresso da Filadélfia. Beleza? Ele queria gerar, na verdade, apenas o fim desses impostos altos. Era uma negociação, só que não foi muito bem atendido. Beleza? Continuou com os impostos altos, continuou com essa exploração dos colonos, e aí teve o segundo congresso da Filadélfia, também orquestrado lá pelo George Washington, né? Que aí tinha um ideal mais de independência, certo? E emancipação, separação dessas 13 colônias da metrópole inglesa, né? Saindo dessa metrópole inglesa, eles iam ter uma independência maior, né? Eu poder comercializar de uma forma melhor. E lá era muito rico, principalmente essa região sul, que tinha o algodão, que era fundamental para a indústria inglesa, por exemplo, certo? Então, bora lá. Essa guerra ela foi feita basicamente por milícias armadas, tá? Eram grupos paramilitares, certo? Que se esgueiravam. Não foi uma guerra de frente. Até então, toda a guerra era feita entre exércitos aqui, né? Como eles não tinham número suficiente,
os norte-americanos, eles criavam pequenos grupos que atacavam pelos flancos para poder ganhar a guerra. Além disso, eles contaram com a ajuda dos nativos norte-americanos, né? E aí eles conheciam melhor o terreno, podiam cansar mais as tropas inglesas. Fora que tu lembra que eu disse que tinha a Guerra dos 7 Anos? A Guerra dos 7 Anos era contra a França, né? Eternos rivais, amigas e rivais dos Estados Unidos da América, ou desculpa, da Inglaterra. E aí, vendo essa oportunidade de batalha, né, a França se junta com os Estados Unidos da América em campo de batalha, no espaço norte-americano, e ataca essas tropas inglesas, tá? É uma das primeiras derrotas da Inglaterra. A Inglaterra dificilmente perdia nesse período moderno, tá? Vocês vão ver ela sempre como uma grande potência. Mas aqui ela acaba perdendo, talvez até por não conhecer muito bem a dinâmica de ataque que eles estavam fazendo, certo? Pois bem, ganhado a guerra, se emancipando do Estado absolutista, as 13 colônias resolvem fazer uma constituição, né? Ela vai ser federativa, ou seja, cada estado desses 13 aqui, essas 13 colônias, vai ser um ente federal, né? Vai ser um estado como a gente conhece hoje em dia, né? Por exemplo, Califórnia vai ser um estado, um ente federal independente e tal, e vai ter uma determinada autonomia para criar leis. Por isso que tipo, tem pena de morte às vezes no Texas e não tem em Nova York. É um exemplo. Além disso, vai ter uma influência muito grande do iluminismo. Vai ter aquela separação dos três poderes que a gente falou antes, né? E isso vai mudar completamente a forma de gestar, né? De gerir essa sociedade. Beleza? É isso sobre as 13 colônias, né? Pronto, gente. Vocês já viram como era esse cenário, né, de desenvolvimento da Idade Moderna, já entenderam o mercantilismo, já entenderam como é que estava toda a situação, e agora a gente vai entender as revoluções que vão mudar esse cenário. Porque como a gente viu, a gente tem dois times. A gente tem o time dos burgueses, que estão ali tentando mudanças e estão ascendendo socialmente, ganhando espaço naquela pirâmide social, subindo lá de baixo, né, do lado do povo, para cima, né? Tanto é que eles estavam emprestando dinheiro para a realeza, emprestando dinheiro para a nobreza, para a igreja, né? E se unindo cada vez mais. E de outro lado você tem o rei absolutista, né? E essa instituição monárquica, né? Que ele tinha, tá? E o que é que acontece? Nem todo mundo vai ser a favor desses regimes, tá? O primeiro grande caso de combate a esse regime absolutista que a gente vai ter na história vai ser durante as revoluções inglesas, beleza? Como era o cenário na Inglaterra? Ó, já falei que tinha um protestantismo, uma religião ali que era protestante, né? Que não era de acordo com a Igreja Católica, né? Que era anglicana, onde o rei tinha total poder, beleza? Sobre a igreja. Então, como é que estava lá a situação? Lá você tinha os anglicanos, que era a igreja do rei, os católicos, que era a igreja católica apostólica cristã, e você tinha os puritanos, que eram os protestantes que já estavam aquelas ideias luteranas e calvinistas, né? De libertação da fé e tudo mais. De crescimento, né? Desenvolvimento e tal. Então, bora lá. Nisso, a gente tem uma troca de dinastias. E aí a gente tem Jaime I vindo da Escócia para a Inglaterra, ou seja, o rei anterior, que era inglês, ele finda a dinastia dele e vem um rei de fora governar. Nessa religião anglicana, nesse sistema anglicano, de uma cultura totalmente diferente, certo? Além disso, essa dinastia, que é conhecida como dinastia Stuart, ela vai começar a dar vai querer começar com uma autoridade muito grande,
com um imposto muito alto e ela vai acabar com o parlamento, certo? Então, primeiro, ela tirou o que tinha ali de uma conversação maior, que era o parlamento com o rei, né, que são a reunião desses três estados, igreja, nobreza e a burguesia, né, que era o terceiro estado, o povo. E, além disso, ela começa a ter uma perseguição, né, dos católicos e dos puritanos. E a burguesia ali querendo se emancipar dessa galera. Olha a confusão que estava, né? Tendo tudo isso em vista, começa você ter uma grande disputa, né? Que é a primeira revolta puritana, tá? De um lado você tem o rei e os cavaleiros, né? Que era aquela nobreza, certo? Todos anglicanos. De outro lado você tem o parlamento, né? Que era aquelas pessoas que tinham sido ali saído de um espaço de negociação, né? Até econômica para elas, né? Porque era formado basicamente de burgueses e a gente tem esse mercantilismo que eu expliquei agora há pouco. Então, a galera não vai se dar tão bem, tá? E eles eram todos puritanos, tá? Lá vai ter um cara chamado Oliver Cromwell e ele vai começar a encabeçar essa revolução. O que é que ele vai fazer? Ele vai matar o rei da época, que era o Carlos I, tá? Da descendência do Jaime aqui, ó. Tá? Ele vai matar o rei, é o primeiro rei morto pela substituição de um estado, né? Já acontecia de reis morrerem, mas não dessa forma, para você substituir completamente a monarquia, né? Ele vai ser condenado à morte, né, em 1649, né, e vai começar uma república puritana, certo? Essa república do Cromwell, né, ela vai ter um diferencial, porque o Cromwell ele vai começar com a república, só que ele vai ser Lorde Protetor da República, que é um cargo vitalício e onde ele poderia escolher o sucessor. Então ele ia ser quase um absolutista. Ele ia ter o poder absoluto do Estado. Beleza? Ele faz também um ato das navegações, que faz com que tudo que seja transportado pela marinha inglesa seja pago, né, como uma taxa de transporte. Então, se você comercializava, sei lá, com a Escócia tinha que pagar para a marinha trazer as coisas e pagar para a marinha levar as coisas. Então, ele sempre saía lucrando. Beleza? Só que acontece, quando o Oliver tá perto de morrer e tal, ele deixa o seu filho Richard Cromwell para assumir o poder. Só que o Richard ele não era muito bom de governar, certo? Ele acaba perdendo esse controle absolutista, né? E aí tá aquele macete que eu acho que eu já falei para vocês. Tudo aqui na política moderna e contemporânea se resume a poder e controle do poder, certo? Como ele não teve o controle do poder aqui, ó, ele perdeu, né? Ele sai do poder, né? E o Carlos II volta para a dinastia. Só que logo que ele entra no poder, ele morre, tá? Então você começa a ter a chamada Revolução Gloriosa, né? Como seria essa Revolução Gloriosa, né? Você o povo queria uma mudança no reinado absolutista, mas o poder absolutista ainda era muito grande, né? Todos os estados eram absolutistas, então e todo mundo era parente de todo mundo na realeza, né? Então se você tem um cara matando ali teu primo absolutista, você vai mandar teu exército contra ele para tentar domar aquele poder, beleza? É o que vai acontecer aqui, tá? Eles retomam o poder assim, beleza? Só que o que acontece? Quando o sucessor do Carlos II, que fez esse ato de tomar o poder, chega ao trono, né, o Jaime II, ele não é tão carismático, não tem todo aquele poder que existia antes no absolutismo, a sociedade tinha mudado, né? O povo inglês não aceitava ele tão facilmente. Então começou a ter toda uma trama para tirar esse Jaime II do poder. Não foi uma revolução violenta, tá? Na verdade foi um golpe parlamentar. Ah, Davi, golpe? Por que golpe?
o poder que já existia, que era o parlamento, foi lá e suprimiu outro poder, que era o do Jaime II. Quando isso acontece em um Estado, a gente chama de golpe de Estado, porque é um poder que já estava no poder, retira uma parte da governança do outro, ou para acumular esse poder, ou para colocar outra pessoa que ele tem mais influência no poder. Deu para entender? Quando a gente tem essa mudança assim, é golpe. Beleza? Então, bora lá. Eles conversaram com o Guilherme III, né, e criaram uma declaração de direitos, onde a monarquia ela ia governar, ela ia ter poder ali, principalmente sobre a igreja anglicana, principalmente influência até hoje da monarquia inglesa sobre a igreja anglicana, certo? Só que a declaração dos direitos também dava direito a um parlamento, e o parlamento que governaria. Por isso que hoje em dia, quando você vê os principais representantes da Inglaterra, você tem a rainha, né? Mas muito mais ligado à igreja anglicana, e o cargo mais alto do parlamento, certo? Normalmente o ministro. E aí ele vai lá e toma decisões também políticas executivas, tá? Esse parlamento ele começou a gerar garantias à sociedade, que vai influenciar na Revolução Industrial, que é uma das outras mudanças da sociedade moderna, tá? A gente vai sair um pouco daquelas zonas de campo de produção agrícola e vai começar a criar máquinas, beleza? Que vão produzir em massa objetos, né, de manufatura, vestimentas, né? Sapatos, cadeiras, móveis. Bora lá. A gente já viu como o iluminismo surgiu, né? A gente já viu um processo de independência gerado por esse iluminismo, e também é importante a gente ver como é que estava a sociedade durante esse período, né, revolucionário. Primeiro de tudo, né, sobre a Revolução Industrial, ó, 1760, né? Então você estava tendo o começo de uma exploração da indústria ao vapor, né? E produção, principalmente de tecido e algodão, tá? A gente vai ficar nessa primeira fase, certo? As revoluções industriais, elas continuam acontecendo. Há quem diga que a gente já está na quarta revolução industrial, né? E indo para a quinta já com o advento dessas cybermoedas e tal. Mas por enquanto vamos fechar nessa primeira aqui para a gente ter uma noção, tá bom? Então, bora lá. Tinha alguns movimentos como o ludismo e o fordismo que estavam fazendo com que os operários se revoltassem, aquelas pessoas que tinham mais poder. Lembra que eu falei que tudo é poder e controle desse poder? Então, as classes que estavam sendo controladas estão começando a se revoltar. Qual a importância disso, Davi? Por que tu está me falando sobre isso? Galera, estou falando sobre isso porque quando você tem as pessoas que são mais fracas na sociedade, têm menos poder, se revoltando, você está gerando, tá tendo um cenário que vai ser a real mudança dessa idade moderna para a contemporânea, que é o direito à cidadania e da igualdade entre as pessoas, certo? Ah, entre possibilidade dessa igualdade, tá bom? Então bora lá. Primeiro de tudo, para a gente saber o que é essa Revolução Francesa, que seria a grande revolução que mudaria o conceito de idade de sociedade, de cidadania, e mudaria é, essa etapa da sociedade humana, né, da sociedade ocidental, tá? Beleza, eu gostei que ficou bem grande, né, esse slide. Então bora lá. Primeiro de tudo, né, tem aquela crise que eu falei, né, tinha um alto número de guerras, tinha fome por causa das secas e das cheias que estavam acontecendo, e aí não estava tendo como ter uma reserva de produção, beleza? França sempre tretada com a Inglaterra, né, eternas rivais, e uma coisa muito importante aqui, influência iluminista, que a gente já estava falando também. Está chegando, a igreja e a monarquia não tem tanto poder mais, não é? Então, bora lá. Essas crises geraram a necessidade de uma reunião dos Estados Gerais. Quem são os Estados Gerais, né? No primeiro estado está o clero, segundo, nobreza, e terceiro seria a burguesia ou o povo, né? A plebe, certo? Porque aqui ainda não tem essa noção de cidadania, né? Nessa reunião, o terceiro estado sempre perdia a
um voto dele, né, contra dois. Ou seja, a vontade popular, que era maior número de pessoas, não era atendida, certo? E acabava tendo uma sobrecarga dessa população para bancar, por exemplo, a vida boa da nobreza, do clero e do rei, certo? Isso começou a gerar uma revolta no pessoal, né? Obviamente, esse é um processo lento, né? Não é de uma vez, assim, umas décadas aí, né? Uh, Lembra que a gente tem processos ali de lutas das classes populares? Um desses processos vai ser a queda da Bastilha, né? É uma rebelião na cidade, né? Que vai tentar e vai conseguir invadir a Bastilha, onde tinha prisioneiros, onde era o poder central ali do rei, onde o rei mantinha as pessoas que ele queria presas, né? Algumas pessoas falam sobre isso influenciar as revoltas por causa de conseguir um armamento, por isso que era um objetivo, outras que era mais uma ideia. E essa é uma tese mais aceita, né? É a ideia de derrubar aquilo que o rei estava prendendo, né? Pessoas que tinham ideias liberais, iluministas, né? Armas e também pessoas que eram contrárias à vontade do rei. Então você liberava, o povo liberou essas pessoas e pegou armas de lá para se erguer contra o rei. Então é mais um ato simbólico, né, de mostrar como a população estava querendo uma mudança, né? Uh, o rei vendo isso, né, vendo essa revolta, essa constante série de revoltas, convoca uma Assembleia Nacional, né, uh, mais para debater. Na verdade, convoca uma Assembleia, né, reunindo lá aqueles 3 estados, mas para debater como conter o povo. Nessa Assembleia, o terceiro estado que era colocado de lado, ele aproveita, né, para elaborar uma Constituição. E aí surge a Assembleia Nacional Constituinte, lá com aquele terceiro estado, aqueles membros do terceiro estado, que eram burgueses. Para quê? Para tentar restringir o poder do rei. A princípio, o objetivo não era derrubar o rei, era apenas restringir o poder. Lembra lá no processo inglês? É a mesma coisa, eles queriam conversar. No Estados Unidos também, né? Independência dos Estados Unidos, eles queriam primeiramente uma conversa, certo? O rei, obviamente, não fica feliz com isso, né? Então ele começa a perseguir essas pessoas que estão sendo contra ele. Esse período é chamado de Grande Medo, né? Onde vai ter várias rebeliões, né, populares contra o rei e vai ter um clima de tensão muito forte. Também vai ter uma perseguição do rei muito forte a esses rebeldes. Só que o que, é que acontece? Os rebeldes eram a população dele. Então não tinha como você saber quem era o rebelde, como é que você ia prender sua população sem motivo, entende? É uma crise política aí, né? Entre esses rebeldes a gente tinha principalmente os girondinos e os jacobinos. Os girondinos, eles eram mais moderados, eles queriam só mudar a Constituição, assim como aconteceu na Inglaterra, lembra? Tirar o absolutismo e dar mais um poder à burguesia, né? Os jacobinos não, os jacobinos era da treta mesmo, ele queria matar o rei e acabou. Certo? E nessa assembleia, nesse primeiro momento, a gente tem um impasse. O rei vai continuar mais ou menos naquele modelo de monarquia inglesa, né? Mas em contrapartida, o rei da época, né, Luís XVI, né? Ele já tinha um histórico familiar de absolutismo, então ele não ia deixar barato. Ele tenta fugir para a Prússia, né, onde a família da esposa dele morava, para tentar juntar tropas e recuperar aquele território, certo? Só que o que é que vai acontecer aqui? Quando ele está tentando escapar, a galera diz que ele está tendo um ato de rebeldia e está tramando contra o povo francês. Então eles mandam matar o rei. E é aí que a gente começa um novo momento, né, da história europeia. A gente vai ter uma república na Europa, certo? Uma república
um pouco mais consolidada do que aquela do Cromwell, né, que vai realmente retalhar o absolutismo. Não vai ter mais negócio de negociar algum acordo com os outros absolutistas. Tá? Então o que acontece? Robespierre ele sobe, só que ele é muito radical. Ele começa a usar a guilhotina para matar as pessoas em massa que ele desconfia. Né? Isso vai gerar uma série de problemas. Tá? Mas por enquanto é muito importante a gente entender o quê? Que nesse processo aqui que a gente está vendo, já aconteceu algumas mudanças. O conceito de cidadania começa a voltar. Aquele lá da Grécia Antiga, lembra que eu falei no começo do vídeo que a gente vai pegar muita coisa da Grécia Antiga? Então, o conceito de república ele começa a voltar. E o grande diferencial aqui, ainda é muito parecido com aquele conceito de república grego, tá? Vai ser cidadão homens maiores de 21 anos que têm condição de se sustentar e agir politicamente, certo? Mas o que é que acontece aqui de diferente? Há um ampliamento maior dessas pessoas, né? Você não precisa ter um título, bastava ser burguês, e como a burguesia estava em ascensão, já era uma parte mais considerável da população, muitas pessoas ganharam esses títulos de cidadania. Davi, mulher podia? Não. Inclusive, uma mulher ela fez a Constituição dos Direitos da Mulher e da Cidadã, mas ela foi guilhotinada aí pelo Robespierre, certo? E o que é que vai acontecer? Como você tem aquele quantidade enorme de poder na mão de uma única pessoa só, que era o Robespierre, assim como era o Cromwell lá, vai ter um golpe de poder. Tá vendo? Ó, o poder está sendo tomado novamente para ser controlado. E agora, pela área girondina, que era mais moderada. E aí eles vão tentar dividir esse poder pelas ideias iluministas, né, em um diretório com 5 membros. Entre esses membros a gente tem Napoleão Bonaparte, certo? Que vocês devem conhecer já, uma figura muito famosa, né, da história. E quando ele chega no poder, ele chega como líder militar, porque durante todo esse período aqui que a gente está falando, ele foi crescendo com as batalhas, ele foi aprendendo com as batalhas e subindo socialmente, né, num esquema que a gente chamaria hoje de meritocracia, né? Ele foi ganhando mérito pelas suas batalhas e ganhando mais renome na sociedade, beleza? Então, quando ele está nesse diretório, ele aplica um golpe. Ele centraliza o poder que estava dividido de novo, né? Só para ele. E aí a gente começa uma outra parte da história francesa, que é a era napoleônica, né? Mas o que é muito importante saber sobre essa parte aqui da Revolução Francesa, que é o que vai mudar a mentalidade moderna para a contemporânea. O conceito de cidadania vai voltar e, além, obviamente, dessa influência intelectual do iluminismo e tal, mas um ponto-chave aqui é o conceito de cidadania e de ação popular, certo? No Estado. Belezinha? Isso foi a aula, tá? Eu sei que foi muita coisa e mesmo assim eu ainda acho que a gente faltou falar de alguns aspectos, né? É uma aula a gente chama meio que de aulão, né? Resumão, mas é bem isso mesmo, é bem simplificado para vocês pegarem ideias gerais para usar em provas, tá? De vestibular, de Enem também, beleza? Eu vou deixar uma lista de podcasts, caso vocês queiram se aprofundar nas temáticas abordadas nesse vídeo. Vou deixar o slide, beleza? E tá tudo lá no site dos aulões de história. Eu ainda vou conversar um pouco com a Ana em relação a como é que a gente vai fazer a avaliação de vocês, mas qualquer coisa vai ser... Eu prevejo assim 5 questões nesse estilo, tá? Vou deixar bem focado nesse conteúdo, uma por conteúdo, beleza? E vai ser obviamente questões de UES ou então de Enem. E também estou pensando em deixar
um material, né, um questionário com umas 10 perguntas para vocês responderem e pegarem a prática da metodologia de responder questão de história do Enem e da UES. Beleza? Muito obrigado pela atenção. Continue estudando, tá? Semana que vem tem prova de filosofia e sociologia, beleza? E é isso aí, paz e bem. Desculpa a demora, tá? Questão médica, mas a gente já tá voltando, já tá se tratando para ter aula normal.